quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, aleluia. Que esta seja a tua oração, a minha oração nesta noite. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Os irmãos podem sentar e vamos continuar o nosso culto ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que nós decidimos buscar a face do Senhor, há sempre coisas que acontecem, não é? Cada vez que nós desejamos mais do Senhor, há sempre coisas que nos tentam distrair. Cada vez que nós vimos por buscar a sua face, há sempre dificuldades que se levantam. Foi um cabo do piano que se partiu, foi os cabos que começaram com a umidade a não funcionar. Mas graças a Deus que a nossa ligação ao céu não precisa destas tecnologias. Podemos estar no fundo do poço, podemos estar no fundo do mar, podemos estar na mais alta montanha e invocamos o nome do Senhor. Ele nos escuta, Ele nos atende e Ele nos conhece. Louvado seja o seu santo nome. Tudo depende da nossa expectativa, do desejo do nosso coração, de buscarmos a face do Senhor. Dizermos como o salmista: a tua face, Senhor, eu buscarei. A tua face, Senhor, eu buscarei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que estão a juntar a nós. Nós queremos, nesta hora, ter um tempo de oração, onde nós vamos orar uns pelos outros e depois já vamos ouvir a palavra. Eu ia sugerir que nós façamos, é um tempo curto de oração, mas nós vamos ficar de pé, aqueles que puderem, claro, como é óbvio, quem tem dificuldade, e vamos escolher 2 pessoas para nos juntarmos, e vamos fazer pequenos grupos de 3, e nós vamos orar para que Deus, e vamos perguntar com quem nós estamos, se tem alguma dificuldade, se tem algum motivo de gratidão. Grupos de 3, máximo 4, às vezes não dá para fazer grupos ideais, mas nós vamos perguntar se existe alguma luta, alguma dificuldade, se existe também um motivo de gratidão, e nós vamos agradecer ao Senhor e nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que há muitos irmãos, a irmã Carmen pediu oração, nossa irmã Helena também pediu oração, mandaram mensagens à última da hora, eles queriam tanto estar aqui e não conseguem. Nossa irmã Isabel, minha esposa, também sofreu uma intoxicação alimentar hoje e está em recuperação. Portanto, nós estamos a viver lutas e dificuldades, mas o nosso Deus é um Deus de resposta. Então pergunta a quem está consigo qual é a situação que pesa no seu coração e peça a Deus em favor dessa pessoa, peça a Deus em favor dessa situação. Amém? E vamos orar uns pelos outros, amém? Pergunta a essa pessoa o seu nome, se não conhece, deve orar pelo nome da pessoa que está no outro lado. E peça para que o Senhor nesta noite faça algo novo nessa vida, que o Senhor possa responder à oração, ao clamor do coração, a alguma dificuldade que estejam a atravessar. E nós juntamos a voz também àqueles que estão
através da internet a assistir e que precisam que Deus intervenha. E eu vou desafiar a quem está também lá em casa a fechar os seus olhos e a juntar-se a nós neste momento de oração. Nós acreditamos nesta noite o Espírito Santo está aqui para nos visitar de uma forma especial. Queremos preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Queremos buscar a sua face. Precisamos muito da sua intervenção. Nosso coração tem sede de Ti. Acabamos de cantar, Senhor. Temos sede de Ti, Senhor. Temos desejo de Ti. Precisamos da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça. E nesta noite nós vimos à casa de oração para buscar a Tua face. Aleluia, aleluia, aleluia. Oramos pelo irmão Zé Luís, que sofreu um acidente e teve um traumatismo craniano e que impediu também esta família de estar connosco. Oramos pelos irmãos que estão enfermos lá em casa e que não conseguem estar connosco. Oramos agora que no lugar onde estão possam experimentar o toque do Deus vivo. Nós acreditamos que não há distância quando nós levantamos nossa voz em oração e todos podemos orar, todos podemos levantar nossa voz, todos podemos clamar para que o Senhor visite a sua igreja. Vem, visita a tua igreja, Senhor. Vem, visita o teu povo nesta noite. Nós temos, Senhor, uma necessidade clara, porque, Senhor, o mundo nos tenta esvaziar, as forças do oculto nos tentam puxar para trás, as forças da nossa própria carne combatem contra o Espírito que habita em nós, mas nós invocamos o Teu Espírito, nós invocamos a Tua presença, nós não nos conformamos com a dimensão que estamos a experimentar, nós acreditamos que temos muito mais para experimentar de Ti. Aleluia, glória a Jesus. No lugar onde estás, aí mesmo na tua casa, quem está ligado a nós através da internet, pode invocar o nome do Senhor, pode pedir que o Espírito Santo deixe no lugar onde está, quem sabe até mesmo aí no seu quarto pode ser batizado no Espírito Santo, pode experimentar a promessa do Pai, a promessa do Pai, a promessa que o apóstolo Pedro disse que diz respeito a eles que estavam lá na primeira pessoa, aos filhos daqueles, a todos os que estavam longe, que somos nós, e a tantos quanto o Senhor Deus chamar, que fomos nós, fomos chamados para ser dele, fomos chamados para ser dele. Nós somos povo de Deus, nós somos povo de Deus, aleluia, glória a Jesus. Vem, visita a tua igreja, Senhor, nesta noite derrama o teu Espírito sobre a vida de cada um. Tu sabes, Senhor, como estão, Senhor, em casa, Senhor, há alguns irmãos e irmãs a precisar da tua visitação, como há uma ansiedade no seu coração, como há uma dor na alma, porque querem experimentar a tua presença também, têm um desejo de estar na tua casa, como o salmista dizia, quando poderei eu ir à casa do Senhor? Eu me imaginava com o povo que ia com alegria à casa do Senhor, adorando Deus da nossa salvação. Aleluia, glória a Jesus. Neste fim de semana, Senhor, nós esperamos a tua visitação, Senhor. Neste fim de semana nós esperamos a tua visitação. Oh Pai, nesta noite, se amanhã no nosso seminário, no domingo de manhã, com curas, com salvação, com libertação, no domingo à tarde, unimos também a nossa voz a todos os que estão, Senhor, nesta semana de oração, a orar, Senhor, e estão a buscar a tua face, e estão a buscar a tua presença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a buscar a tua presença, Senhor. Unimos a nossa voz a todos aqueles que estão, Senhor, ó Pai, nesta semana em todo o país a orar, aleluia, estão a clamar por um despertamento, por um avivamento. Unimos a nossa voz a Ele, Senhor. Oramos por Portugal, oramos por esta nação, oramos pelos bairros, Senhor, oramos pela violência que se tem levantado, que Tu possas, ó Deus, acalmar, possas trazer paz, Senhor, libertação, cura, transformação. Louvado seja o nome santo de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo és tu, Jesus. Santo, santo és tu, Jesus. Santo, santo és tu, Jesus. Ser glorificado, ser engrandecido, Senhor. Buscamos-te a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Buscamos a ti, Senhor, de todo o nosso coração.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oramos por aqueles que estão afastados dos teus caminhos, já caminharam connosco, cantaram louvores ao teu santo nome, invocaram o teu santo nome, mas depois a ocupação do mundo, a ocupação da sua carreira, do seu emprego, outras ocupações tomaram lugar da tua presença. Oramos por eles, Senhor, chamas de volta, Senhor, para ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Estamos buscando-te a ti, Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Estava a pensar, enche-me do teu rio de amor. Glória a Jesus, bendito sejas tu, Jesus. Precisamos ser cheios de ti, Senhor. Vem, visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, 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 santo és tu, Jesus. Santo és tu, Jesus. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria, necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu e satisfaz meu ser. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria, necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu e satisfaz meu ser. Mais uma vez, enche-me do teu rio de amor, da tua alegria, necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu e satisfaz meu ser. Nem tempos como este que a tua bênção cai em mim. Em tempos de liberdade que a tua bênção cai em nós. Aleluia. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria, necessito para viver. Envia a suave chuva lá do céu e satisfaz meu ser. Em tempos como estes que a tua bênção cai em mim. Em tempos de liberdade que a tua bênção cai em mim. Como este que a tua bênção cai em mim. Em tempos de liberdade que a tua bênção cai em nós.
em tempos como estes, que a tua bênção caia em nós, em tempos com verdade, que a tua bênção caia em nós. Aleluia, glória a Jesus. Esta semana nós estamos na semana de oração, os irmãos podem se sentar. Esta semana estamos na Semana Universal de Oração e juntamos a nossa voz às diversas igrejas na Europa que estão a orar. O tema da Semana de Oração este ano é lutar pela fé. Não uma guerra física, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós temos estado a ler o livro de Judas e temos estado a ver como Judas desafia a igreja nos últimos tempos a lutar pela fé. Nós vamos ter depois um tempo de oração precisamente sobre o nosso país e depois peço então ao pastor Gracindo, pastor Carson, que depois se aproximem para orarmos também pelo nosso país, pelas terras que ainda não são alcançadas, e existem muitos conselhos. Esta manhã eu estava na Aliança Evangélica numa reunião do curso Perspectivas, em que é um curso que desafia nós a olharmos com a perspectiva divina, levantarmos os olhos e vermos que existe muita gente que ainda não conhece Jesus como Salvador, talvez tenha uma religião, mas não tem uma relação, e nós precisamos de ter uma relação com Deus, não uma relação, mas uma relação com Deus. E Judas 22 e 23 diz assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Portanto, ao escrever este texto, chegam notícias de inocentes que perdem as suas vidas. Louvamos a Deus e esperemos que haja um cessar-fogo ali em Gaza. Mas pela nossa televisão, pelos nossos jornais, chegam tantas notícias de inocentes que perdem as suas vidas em conflitos que decorrem até mesmo aqui à nossa porta na Europa. Infelizmente as bombas não conseguem distinguir entre os inocentes e entre os soldados, mas na sua carta, Judas lembra-nos que a igreja está em guerra. Não é uma guerra física, claro, está em guerra contra todos os pensamentos que se levantam orgulhosamente contra Cristo e contra o seu Evangelho. Então, como em todos os conflitos, onde há escombros, onde há sofrimento, a única forma para a qual podemos suavizar o impacto é ter uma atitude diferente, de acordo com o papel que cada um desempenha neste conflito. No fim da sua breve carta, Judas lembra aos seus leitores a necessidade de sermos capazes de distinguir entre os envolvidos e os consequentemente adotar a atitude adequada. Primeiro, havia na altura os duvidosos. Judas lembra-nos que os duvidosos, aqueles que ainda estavam em dúvida, que não sabiam se seguir a Jesus, se não seguir a Jesus, se seguir a religião. Então Judas lembra-nos que eles precisavam de compaixão pastoral porque estavam desorientados, principalmente por falsas doutrinas que estavam a penetrar na igreja. Nos dias de hoje nós vivemos também num contexto onde essas falsas doutrinas tentam entrar. E nós precisamos de lembrar que a comunicação social que abre a porta, como nós podemos estar agora, estava a receber aqui a mensagem de uma irmã que estava a assistir ao culto na sua casa, não pode estar doente, não pode estar aqui, mas está a assistir na sua casa. E hoje nós podemos chegar muito longe, mas a verdade é que esta comunicação social abriu a porta também para todo tipo de teorias e de falsas doutrinas que entram sorrateiramente, e às vezes os crentes, porque a pessoa está a usar assim um tom de voz muito bonito, pensam que está a dizer coisas bonitas, mas pode estar a dizer coisas contrárias à sã doutrina. Então, principalmente os crentes imaturos que andam à procura de um profeta de última hora e não conhecem as Escrituras, então nós como líderes não devemos tratar essas pessoas de uma forma superficial, mas devemos abordar as suas dúvidas com amor e com compaixão. E é isso que Judas nos está a dizer aqui. Depois havia os que eram convencidos dessas falsas doutrinas. E nestes versículos nós vemos que esses ensinos tiveram um impacto devastador quanto os que entendiam sobre o Evangelho, e sem o Evangelho não há salvação.
E a reação deles, neste caso, tinha que ser decisiva. Eles tinham que ser arrancados do fogo do julgamento. Quanto a nós, como é que nós reagimos face às pessoas que andam enganadas? Entendemos nós que o entendimento que temos do Evangelho é importante, mas que o entendimento que eles têm é vital para a sua salvação? Quantos cafés vamos nós tomar com eles, ou um chá? Quantos cafés vamos nós tomar com eles antes de realmente proclamarmos as boas novas? É um desafio. Infelizmente, muitas vezes esquecemos que estamos numa casa em chamas e tantas pessoas que conhecemos estão, na realidade, a serem queimadas vivas. Estamos a falar em termos espirituais, claro, é uma metáfora. Finalmente, havia aqueles que não só eram seduzidos pela mentira, mas também aqueles que se tornavam seus mestres da mentira. E estes precisavam de misericórdia, de ajudas, mas não devemos ser ingênuos. De facto, devemos ser cuidadosos e não deixar que esses falsos mestres possam fazer discípulos. Nos dias de hoje, há muitas modas religiosas que estão a aparecer, às vezes entram também nas nossas igrejas e são acolhidas de uma forma superficial e com ingenuidade, e muitas delas acabam por produzir divisões dentro da igreja. Então só um temor, foi o texto que nós usamos para este mês, o temor do Senhor, só um temor da palavra de Deus pode conceder-nos sabedoria que precisamos para manter os nossos olhos no rebanho de Deus. Então nós estamos em guerra, não uma guerra física, mas nesta guerra mais de qualquer outra, as baixas devem ser evitadas. Então só com um bom discernimento e com um coração sábio podemos tratar dos duvidosos com amor, os mal orientados com franqueza e os heréticos com prudência. Então temos aqui alguns momentos de oração. Primeiro agradecemos ao Senhor porque Ele dá sabedoria aos que pedem. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então agradecemos ao Senhor que Ele dá sabedoria àqueles que o pedem. Agradecemos ao Senhor porque não estamos sozinhos nesta batalha da fé, mas Ele guia-nos com o discernimento para sabermos distinguir entre as vítimas e aqueles que têm pensamentos contra a sã doutrina e contra Deus. Confessamos também diante de Deus que reconhecemos que às vezes mostramos intolerância para com aqueles que duvidam, quando a intolerância devia ser para com os falsos profetas. Então pedimos perdão ao Senhor e confiamos na sua graça. E uma oração final. Buscamos, Senhor, para que deste discernimento não apenas aos que chamaste para liderar a tua igreja a partir do púlpito, mas também para todo o povo de Deus. Buscamos, Senhor, que possamos saber discernir a verdade do erro e para que tenham a atitude certa neste conflito inevitável. Pedimos-te estas coisas no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E este texto foi escrito pelo nosso irmão Marco, da Aliança Evangélica da Itália. E nós vamos orar agora, nós vamos orar pelos nossos missionários, pelas missões transculturais e pelas missões nacionais. Então nós vamos orar, vou pedir ao pastor Gracindo, ele vai orar principalmente pela situação que estamos a viver em Moçambique, dado que é também o seu país de origem, onde o Senhor permitiu que ele nascesse e onde a nossa missionária teve que sair por causa deste conflito que está a acontecer mais ativo em algumas regiões, nomeadamente a região onde ela estava. A casa de oração que foi plantada pela nossa irmã tem permanecido, mas, por exemplo, uma das motas que nós oferecemos foi roubada e tentaram roubar mais coisas, mas graças a Deus oramos para que Deus possa dar também graça às autoridades para conter todos estes distúrbios que estão a acontecer ali em Moçambique. Oramos também por Guiné-Bissau e pelos missionários. Podem subir aqui, pastores, faz favor. Oramos também por Guiné-Bissau, pelos nossos missionários. Eles estão a precisar que Deus intervenha numa situação específica que tem a ver com relacionamentos para que possam conseguir fazer e atingir todos os alvos que têm proposto no seu coração. E oramos também, claro, pelo Hélio, pela Sara, que estão em Cabo Verde, também missionários apoiados por esta igreja. Estas são as missões transculturais que nós vamos orar. E depois o pastor Carson, como é estrangeiro, ora pelos nacionais, que é para ser ao contrário. Ele já não é estrangeiro, tu já és português, não és português?
Ele já é português, afinal, já não é estrangeiro. Já nasceram os dois no estrangeiro, mas são os dois portugueses, não é? Louvado seja o Senhor, aleluia. E depois o nosso secretário da missão, o pastor Carsten, ora então, porque ele foi um plantador também de igrejas no interior do país. Trabalhámos juntos debaixo da orientação do pastor Luís Reis e vamos orar então, não apenas pelo Alentejo que está sempre no nosso coração, mas pelas beiras, por tantos locais onde não existe uma porta aberta ao Evangelho, onde não existe uma igreja evangélica, existem ainda muitos concelhos do nosso país, graças a Deus não tantos. Eu estava a falar com um amigo ontem, ele estava-me a dizer, começámos um grupo familiar na Marleja, e eu digo, uau, quem diria, não é? Lembras-te da Marleja? Ainda fomos lá algumas vezes e o pastor Carsten foi lá buscar uns cavalheiros, um cavalheiro, ao culto, andámos lá e agora começaram lá um grupo familiar na terra mais quente de Portugal no verão. É muito frio no inverno, mas no verão. Graças a Deus que o Evangelho chega lá longe e nós oramos que chegue a todo e também nas ilhas. Por exemplo, a Ilha do Corvo não tem uma igreja evangélica. Eu sei que só tem 900 pessoas, mas também precisam de ter alguém que prega o Evangelho e temos lá um missionário médico que tem feito lá trabalho e tem falado de Jesus e que realmente possa também nascer ali uma igreja e outras ilhas que precisamos de alcançar como São Jorge. E então o pastor Carsten irá orar. Vamos, eu sei que os irmãos já tiveram um pouco de pé, mas quem estiver cansado pode ficar sentado, mas quem quer se juntar a nós agora em oração, vamos nos unir neste pedido de oração pelas missões. Aleluia. Sim, Deus, nesta noite estamos na Tua presença. A Tua presença, Senhor, nos basta, Senhor. E obrigado está aqui uma parte do Teu povo, como a Tua palavra diz, se nós, como Teu povo, Senhor, se nos humilharmos, orarmos, buscarmos a Tua face, convertermos os maus caminhos, Senhor, Tu irás, Senhor, ouvir as nossas orações, nos juntamos, Senhor, certamente outros estão conosco nesta noite e neste dia especial, em que buscamos a Tua presença, onde queremos que o Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, se revele, se nos inspire, Senhor, e unimos, Senhor, e temos ouvido a Tua palavra já, Senhor, e queremos, Senhor, entregar, Senhor, e Tu amas as nações, Senhor. Obrigado por África, Senhor, esses países da África onde temos missão, Senhor, onde há uma história, onde nós, os portugueses, Senhor, e também os africanos, Senhor, temos esta união, Senhor, uma história, Senhor, e queremos como Teu povo, família de Deus, Senhor, agradecer por aquilo que estás fazendo em Moçambique, Senhor. Obrigado pela Tua serva missionária Rosa Abreu, que, Senhor, saiu há tempo, Senhor, e agora se encontra no seu país, mas queremos agradecer pelo trabalho ali naquele lugar, em Nanuque, Senhor, em cada aldeia, Senhor, em Nivita, Senhor, em Mocoás, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos núcleos que estão ali sendo implantados, pelas crianças, pelos jovens, pelas mães, Senhor, apesar, Senhor, desta toda luta e as notícias têm chegado até nós, Senhor, nós sabemos que a Tua igreja está ali, uma parte da família de Deus, Senhor, continua a proteger, Senhor, ali o Teu povo, Senhor. Obrigado porque tem também chegado até nós, Senhor, que a igreja continua a avançar, Senhor, no Teu propósito, Senhor, porque nós sabemos que a nossa luta é uma luta espiritual, Senhor, e sabemos que somos mais que vencedores, Senhor. Obrigado, Senhor, por Moçambique. Tem misericórdia daquele povo, Senhor. Oramos, Senhor, pelo governo daquele lugar, Senhor. Oramos, Senhor, para que haja paz, Senhor. Oramos que haja entendimento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por Cabo Verde também, Senhor, pelo Hélio Rosa e a sua família, pelas boas notícias que temos ouvido falar também. Obrigado pela igreja que está crescendo, pelas crianças, jovens, Senhor, casais, Senhor, aqueles que tens estado a libertar e a salvar, Senhor. Muito obrigado também pela Guiné-Bissau, Senhor, pelos Teus servos, Senhor, Paulo, Senhor, a Jéssica e aquelas crianças, por esta família, Pai. Muito obrigado pelo trabalho naquele lugar, pelo Daniel da Ponte, este jovem, Senhor, que se juntou à equipa, Senhor. Continua a levantá-los, Senhor, que a Tua unção venha sobre eles, Senhor, para que o trabalho continue avançando no Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, por cada lugar, Senhor, aqui nestes países da África, Pai. Nós entregamos nas Tuas benditas mãos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Deus Pai, eu te agradeço pela nação de Portugal, pelo nosso país, ó Deus, e que tu possas ter misericórdia, Deus, desta nação, deste povo, e em particular, Senhor, também que tu possas levantar obreiros, possas, Senhor, levantar ceifeiros que se envolvem na tua obra, que se mobilizam, Deus, que vão àqueles lugares ainda não alcançados, tanto no continente como nas ilhas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas missões que estamos a pastorear, oramos por Ponte de Sor, te agradecemos por Évora, por Viena, Senhor, e pela fé por Alvito, Deus. Também, Senhor, pelas beiras, pelo norte, o centro do país, Senhor, pela serra e por aquilo que temos falado, que possa ser o novo campo para ser alcançado, ó Deus. Fortalece os que foram, Senhor, que se deixaram chamar para ir a estes lugares, mesmo distantes, mesmo isolados, mesmo, Senhor, às vezes até muito remotos, mas que tu possas os fortalecer, Deus, possas também dar graça e ânimo para que cada alma seja salva, possa dar também uma festa, não só no céu, mas no coração dos missionários, dos evangelistas, dos casais e das famílias, em nome de Jesus. Pai, pedimos também perdão sobre qualquer indiferença que possa haver em nós, Deus. Tu vês os campos prontos para a seara, Deus. E como é que nós vemos os campos, Pai? Molde o nosso coração, toque-nos no nosso íntimo, Deus. Move-te no nosso meio através do Teu Espírito, para que nós podemos ser mais eficazes, podemos ser mais fiéis, podemos ser mais dedicados, Senhor, buscando a Tua face para fazer a Tua vontade, Deus. Tu tens um plano e um propósito, Deus, é alcançar a última pessoa na face da terra. E usa-nos, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, podem tomar os lugares. Glória ao Senhor. Para aqueles que talvez vieram não ouvir os anúncios, nós hoje estamos num culto de vigília. Não vamos ir muito longe por estarmos no inverno, mas vamos deixar um pouco o relógio assim um pouco de parte. Fazemos este culto normalmente de 2 em 2 meses, onde nós vimos buscar a face do Senhor, onde nós estamos para orar por assuntos da igreja. E nós agora vamos levantar a nossa oferta voluntária, ninguém é obrigado. A palavra do Senhor diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. 2 Coríntios 9:6. Mas aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas eu gosto muito do versículo 8 que diz que Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Suficiência para superabundar em toda a boa obra. E uma da obra que nós queremos crescer neste ano, e é um assunto de oração também como igreja, é a obra missionária. Temos algumas frentes ali no placar, à entrada, agora neste caso à saída, do lado direito. Os irmãos têm ali os relatórios de diversos missionários da Assembleia de Deus de Lisboa. E nós queremos multiplicar esses missionários, queremos multiplicar as famílias missionárias. Queremos orar que na nossa conferência missionária, agora em março, Deus levante mais alguém que diga: eu vou até os confins da terra, mas sabe para onde vai, porque quando alguém vai para a missão sabe para onde vai, já viu as pessoas espiritualmente, já consegue ter a visão, e nós queremos então ir mais longe. Este é o desafio. Senhor, abre os nossos olhos. O Senhor Jesus disse para nós rogarmos ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então vamos entregar a nossa oferta e vamos entregar o nosso coração aqui num clássico: tudo, ó Cristo, a ti entrego. E depois vamos ainda adorar com o coro e vamos à palavra do Senhor. Vamos agora, já que os irmãos agora já estão aqui num grupo mais consistente. Deixa lá chamar aqui o pastor Luís Reis. Alguns podem não conhecer. Vamos lá ver se alguém não conhece. Quem é que não conhece este pastor? Pronto, há ali pelo menos uma pessoa, 2, 3, 4, pronto. A maior parte conhece. O pastor Luís Reis
foi o meu pastor durante 7 anos. Eu saí do Instituto Bíblico e fui estagiar para o campo missionário, debaixo do pastor Luís Reis, da sua visão missionária, ao lado de missionários como a irmã Manuela, que já está com a senhora Meruína ali em Moçambique, uma mulher que deixou a sua vida de contabilista para ir cuidar de crianças para Moçambique e lá morreu, naquela terra que era a terra do seu coração, no campo missionário. Uma mulher de Deus que nos inspirava sempre. E outros missionários, né? Depois juntou-se o pastor Carson e outros, graças a Deus. Um homem com visão missionária. Já foi pastor desta igreja. Já foi pastor desta igreja em que anos? De 86 a 93. 87 anos então. 7 anos é o tempo perfeito. 7 anos, eu acho que não vou estar tanto tempo, só se o senhor é que sabe. Mas 7 anos, não é? O pastor pastoreou esta igreja e foi uma bênção também, num tempo difícil das igrejas em Lisboa. Nosso irmão foi evangelista de campanhas, com a tenda Novas de Alegria, correr o país evangelizando. Nosso irmão é, para além de ser professor no Instituto Bíblico, é um servo de Deus que agora voltou ao Ministério Itinerante. E é um prazer. E nós vamos ficar, desculpem lá, um bem-vindo tem que ser de pé, desculpem lá. Eu sei que estou a mandar, é uma ginástica para ninguém dormir, mas ok. Vamos dizer ao pastor Luís Reis que ele é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, à sua casa, à Assembleia de Deus de Lisboa. Amém. Já de seguida o irmão irá usar da palavra, agora vamos então celebrar ao Senhor. É o número 251, é um clássico. Convido a todos para orarem este hino connosco. Amém. Nós podemos orar a cantar, não é? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, pois sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Glória e gozo, meu Senhor, dás perfeita, paz completa, glória, glória.
entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Os irmãos querem cantar outra vez a última estrofe, mais uma vez. Peço a todos para ficarem de pé connosco. Tudo ao Cristo a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Aleluia. Tudo ao Cristo a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, guia-me. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, guia-me. Mais uma vez, meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida
Senhor a todos os irmãos e muito boa noite. É um prazer poder apresentar o pastor Luís Reis, o meu professor, onde tantas vezes eu vou lá beber às fontes, e não são inquinadas. Então, graças a Deus, é um prazer poder orarmos juntos e ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão, servo do Senhor, há tantos anos e tendo sido tão abençoados pelo seu ministério, chegando até aqui. Amém. Faz favor. Temos que subir. Amém. Eu gosto mais lá abaixo, mas isso sou eu, não é? Esse sou eu. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, agradecendo-te, Senhor, a Tua grande misericórdia, o Teu grande amor, o Teu grande poder, a Tua grande justiça também, Senhor, e nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, agradecendo, Senhor, também que trouxeste o Teu servo até nós, Senhor, para ministrar a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Oramos, Deus, para que cada um de nós possa recebê-la conforme o Senhor foi entregue, Senhor. Ajuda, Senhor, a sermos boa terra, Senhor, terra sedenta, pronta também a dar fruto, Senhor, para a vida eterna. Deus, oramos, Senhor, também pelo Teu servo, para que Tu possas, Senhor, colocar, Senhor, na sua mente, Senhor, todas as palavras, Senhor, que Tu queres, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos ouvir, Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Glória a Jesus. Podeis sentar-vos, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Paz ao Senhor. É um grato privilégio e também uma alegria enorme estar novamente aqui com os amados irmãos em Lisboa e, como já fizemos, juntos adorarmos, louvarmos e exaltarmos o nome daquele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão. Amém? Glória a Jesus. É bom estar aqui também com o meu caro irmão, colega e amigo, pastor Josué da Ponte, bem como Casten, Gracindo, Maria, que eu tenho, por brincadeira, sempre chamei Dona Maria. Já conheço há muitos anos e eu tive o privilégio dela ser minha aluna, não é? O privilégio foi meu, não é? Assim como outros que estão aqui nesta noite. É um privilégio, meus irmãos, podermos servir a Deus, e aquilo que me dá mais gozo, maior alegria, é poder continuar a servi-lo. Porque nós fomos salvos para servi-lo. Servi-lo aqui enquanto estivermos neste mundo, e depois, quando passarmos para a glória, continuaremos a servi-lo por toda a eternidade. Quantos irmãos dão glória a Jesus por isso esta noite? Aleluia. Obrigado, pastor Josué, pelo honroso convite para ministrar-vos. E eu gostaria de, nesta noite, falar-vos sobre o enchimento do Espírito Santo. De uma forma muito prática, muito simples, muito direta, conforme a palavra de Deus nos mostra. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e não só a atenção, mas também que o vosso coração ficasse focado na palavra de Deus, de tal maneira que todos nós possamos abrir o nosso coração esta noite e sermos cheios do Espírito Santo. Quantos irmãos acreditam que isso é possível? Quantos irmãos desejam ser cheios esta noite? Meus irmãos, é uma noite que nós devemos considerar desde já uma noite especial para a nossa vida. Não porque eu estou aqui, mas porque Deus está aqui e Deus quer cumprir a sua palavra. Louvor e glória ao seu grande nome. Vamos iniciar então lendo aquele versículo que todos nós conhecemos e precisamos conhecê-lo mais e mais também na prática, naquilo que de prático ele contém, ele promete, ele mostra para as nossas vidas. Efésios 5:18. É um texto de introdução da nossa meditação nesta noite, sobre o enchimento
do Espírito Santo. Este versículo começa por uma negativa e termina com uma positiva, ou, se quiserem, com um imperativo. Este versículo tem um imperativo, tem uma ordem divina. Estamos diante do imperativo divino, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja e daquilo que nós precisamos que aconteça na nossa vida. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Há outras versões que usam enchei-vos, mas esta versão é mais interessante e eu creio que apela melhor à nossa compreensão, porque aquilo que Deus quer é que nós, porque da parte dele tudo está completo, da parte dele, meus irmãos, tudo está em condições ideais para nós sermos cheios. Agora, da nossa parte, há necessidade de uma atitude, e a atitude correta da nossa parte é nos deixarmos encher do Espírito. É deixar que o Espírito Santo nos encha, aleluia. E eu espero que Deus esta noite faça isso nas nossas vidas. Irmãos, e porquê que nós nos devemos deixar encher do Espírito? Em primeiro lugar, porque é uma promessa de Deus para todo o crente. Todo o crente que já experimentou a salvação, portanto, não pode haver enchimento sem salvação. Antes do enchimento tem que haver purificação. O vaso tem que estar lavado, tem que estar purificado para depois poder ser convenientemente cheio segundo a vontade de Deus. Então, é uma promessa de Deus para todo aquele que já experimentou a salvação, quando se arrependeu dos seus pecados e recebeu o perdão. Meus irmãos, para sermos cheios, nós temos que ser perdoados e temos que ser purificados. Então, se o irmão tem consciência que já foi perdoado, amém? Que já foi purificado pelo sangue de Jesus, então o irmão e a irmã estão em condições de ser cheios do Espírito Santo. E esta promessa foi logo aquilo que Pedro procurou mostrar à multidão que acorreu no dia de Pentecostes ao cenáculo. Foi isso que Pedro mostrou e incentivou a multidão para isto mesmo. Ele disse: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, nós como pentecostais temos uma mensagem dupla, uma mensagem de salvação em Cristo Jesus, mas a nossa mensagem, a nossa experiência vai para além de uma conversão. Nós precisamos, além de nos convertermos, sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos deste enchimento na nossa vida. E isso não é porque nós somos pentecostais, porque somos da Assembleia de Deus. Qualquer crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E não é, meus irmãos, normal que um crente que está inserido numa igreja que se diz pentecostal, que acredita na promessa, que ainda não seja cheio. Aleluia! Irmão, se tu ainda não és cheio, acredita que esta noite Deus pode encher-te. É a tua noite, aleluia! É a noite da tua experiência, é a noite em que aquilo que Deus deseja para a tua vida se vai cumprir também. É uma promessa,
E eu gostava que os irmãos me dissem a força desta promessa. O alcance tremendo desta promessa para a vida de todo o crente. É uma promessa que teve a sua origem no Antigo Testamento. Através do profeta Joel, ele profetizou, como os irmãos sabem, que nos últimos dias Deus ia fazer algo tremendo. Amém? Iria derramar do seu espírito sobre toda a carne. É algo que estava profetizado. E chegou o tempo, durante muito tempo, muitos anos, muito tempo, não era, passa a redundância, não era tempo de ainda receberem. Mas chegou o tempo em que é possível receber. E eu quero dizer aos irmãos, e vocês devem dar graças a Deus, porque estamos no tempo em que é possível receber, é possível ser cheio do Espírito Santo. Mas essa promessa foi alimentada, se quiserem, foi dada continuidade através de João Batista, que alguém chamou um batista, mas que não era apenas batista, era também pentecostal. Amém? Era um batista pentecostal. E é o que nós somos. Nós somos batistas porque acreditamos no batismo nas águas, mas também queremos ser pentecostais porque acreditamos no poder do Pentecostes sobre a nossa vida. João, como batista que era, ele disse: eu vos batizo com água. Mas como ele também era pentecostal, ele acrescentou. E o que é que ele acrescentou? Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele, aleluia, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Jesus. Uma promessa que foi sendo alimentada e que o próprio Jesus confirmou. Começou com Joel, João Batista deu-lhe continuidade e Jesus confirmou essa promessa. Ele começou dizendo em Lucas, antes mesmo do acontecimento próximo do Pentecostes, Lucas já faz menção daquilo que Jesus disse. Se vocês, apesar de serem maus, vê do que Jesus disse, irmãos, aprecie, amém, e confie nesta promessa de todo o seu coração esta noite. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais, irmão, aprecie esta expressão, quanto mais, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Então esta é a promessa, que Deus dá o Espírito Santo a quem o pedir. Irmão, esta noite pede ao Senhor, mas pede com convicção, pede com certeza, pede abrindo o teu coração, aleluia. E tu, como pai, sabes dar coisas boas aos teus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está aqui conosco esta noite, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E dar o Espírito Santo aqui significa, sem sombra de dúvida, sermos cheios do Espírito Santo. E Jesus continuou: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Aleluia. Jesus reforça que esta promessa seria cumprida. Irmão, nós não temos razão nenhuma para duvidar do cumprimento da promessa.
Porque Jesus afirmou de que esta promessa se cumpriria. Aleluia. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Não é a promessa de qualquer homem. Não é a promessa de um político. Não é a promessa de um demagogo. É a promessa do Pai Celestial. Aleluia. E as promessas do meu Pai Celestial, elas se cumprem na vida daquele que crê de todo o coração. E Jesus continuou. Pois João, reportando-se a João Batista, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Há quantos dias tu esperas, irmão? Há quantos dias? Não importa quantos dias, importa é que esta noite pode ser a noite em que a tua vida pode mudar, porque vais ser cheio do Espírito Santo. E Jesus acrescentou ainda: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus garantiu. Irmãos, nós temos uma garantia infalível. Aquilo que Jesus garante é infalível. Aquilo que Jesus garante é para se cumprir. Aleluia! Eu não sei se os irmãos louvam Jesus, mas eu dou graças a Deus que eu não tenho uma garantia de um pastor, de um presidente, de um grande pregador. Eu tenho a garantia de Jesus. Ele garante, aleluia. E porque Ele garante, significa que eu posso receber, eu posso experimentar, amém? Eu posso viver com essa graça superabundante e maravilhosa em minha vida. Mas Pedro, dando continuidade à promessa, como já ouvimos, arrependam-se, que sejam batizados, e o batismo é um sinal de arrependimento e de conversão genuína, e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Irmãos, é uma dádiva. Aleluia. É uma dádiva. E como vimos atrás, Jesus disse que o enchimento do Espírito é a promessa do Pai. Promessa do Pai. Então, e as outras promessas não são as promessas do Pai? Os irmãos já pensaram porque é que Jesus intitula o enchimento do Espírito como promessa do Pai? Para mim, só tem uma razão de ser. É porque é a promessa por excelência que Deus quer cumprir na nossa vida. Irmãos, a maior bênção que um perdido pode receber é a salvação. Mas a maior bênção que um salvo pode receber é o batismo no Espírito Santo. É ser cheio do Espírito. Então, isso é para que aconteça. É um dom. E se é um dom, é uma dádiva. E é uma dádiva dada pela graça. Às vezes há crentes que complicam aquilo que é tão simples do ponto de vista de Deus. Porque já tenho ouvido crentes dizerem: eu não sou digno de ser batizado. Mas que grande admiração. E eu pergunto: quem é digno de ser batizado? Ninguém. Ninguém, meus irmãos. Nós não somos batizados no Espírito Santo porque somos dignos. Nós não somos batizados no Espírito Santo porque merecemos.
Nós somos batizados no Espírito Santo porque precisamos. Porque é um dom dado pela graça. E tudo o que é dado pela graça, só há uma maneira de ser recebido. É pela fé. O dom é Deus estender a mão para dar. Fé é nós estendermos a mão para a mão de Deus e recebermos o que vem da mão de Deus. Irmão, esta noite recebe o que vem da mão de Deus para a tua vida. Quando somos cheios? Quando é que nós somos cheios? Eu queria analisar quando, como e para quê. Quando é que somos cheios? Como somos cheios? E para que é que nós somos cheios? Talvez os irmãos já pensaram, já se interrogaram sobre isto. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? E a pergunta é tão simples, porque a Bíblia apresenta-nos de uma forma tão clara, tão evidente, que não há qualquer margem para qualquer sombra de dúvida. Nós somos cheios do Espírito Santo quando somos batizados no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que inicia na vida do crente esse enchimento que Deus tem para nós e que nós precisamos para a nossa vida espiritual. E porquê? No dia de Pentecostes, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, quando estavam vivendo durante 10 dias na expectativa, em oração, em busca, cumpriu-se o dia de Pentecostes. E cumpriu-se aquele dia e cumpriu-se a promessa na vida deles. Eu quero dizer aos irmãos, talvez vos surpreenda, mas eu quero dizer-vos que hoje ainda é dia de Pentecostes. Hoje ainda Deus continua a derramar o seu Espírito. E ainda hoje Deus continua a encher os crentes do Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Ele por isso esta noite? Nós já lemos há pouco que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Meu irmão, Deus não faz exceção de pessoas. Se eu já fui, se outros já foram, acredita. Pede a Deus desta maneira: Senhor, se tu batizaste os outros, batiza-me a mim também, amém. Se tu encheste os outros, enche-me a mim também, aleluia. Porque Deus não faz exceção de pessoas. O Deus dos outros é o teu Deus, irmão, amém. A promessa que os outros receberam é a promessa que tu podes receber no nome e no poder de Jesus. Lembram-se quando Ananias, não o mentiroso, o outro, há 2 Ananias, não é? Quando Ananias soube que Saulo de Tarso tinha-se convertido, que novidade, que coisa tremenda, que notícia impactante. Eu disse: o quê? Esse indivíduo? Mas ele vinha para nos prender, mas foi preso. Ah, é? Foi preso. Está preso. Vocês sabem que Paulo ficou preso, não é? E a partir daí toda a vida dele estava preso. E Deus disse a Ananias: vai lá, para que tu imponhas as mãos sobre ele e ele seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E foi. Ananias foi. Mas se não fosse Deus falar com ele diretamente, ele nunca iria, porque Paulo não era brincadeira. Ora, se Paulo foi e eu fui, tu também podes ser, irmão.
Amém? Se Paulo foi, acham que Paulo merecia? Não merecia. Acham que eu merecia? Não merecia. Mas fomos. E tu também podes ser, irmão. Acredita nisso, que é pela fé, não pelo mérito, é pela fé, é pela confiança, é pela entrega ao Senhor. Amém? O batismo no Espírito Santo inicia no crente uma experiência de enchimento que deve ser contínua, deve continuar. Irmãos, o enchimento do Espírito não é só para aquele dia, é para, a partir daquele dia, nós vivermos cheios do Espírito Santo. É possível isso? É possível isso, meus irmãos, vermos cheios do Espírito. Isso muda a vida do crente. Mas sabem, a salvação muda a vida do incrédulo, mas o batismo no Espírito Santo muda a vida do crente. Há uma mudança tremenda. Há uma mudança radical na vida do crente. Um batismo no Espírito Santo genuíno muda radicalmente a vida do crente que experimenta o enchimento do Espírito. O batismo no Espírito Santo, portanto, irmãos, não pode ser tão somente uma experiência histórica. Infelizmente, nas Assembleias de Deus, há muitos crentes que têm um batismo com o Espírito Santo histórico. Eu fui cheio, eu fui. Mas, irmãos, o fui não tem grande impacto e não tem grande interesse. Se fomos, é para sermos. Se fomos, é para continuar a ser. Se fomos, não é apenas para dizer eu fui, não é apenas algo histórico, é algo que revoluciona a nossa vida e deve acompanhar a nossa experiência como crentes. Por que é que ainda alguns crentes não são cheios? Porquê? Se afinal é uma promessa, como já vimos, que tem a garantia, é afiançada. O fiador desta promessa é Jesus. E se ele é fiador, significa que não é por nós, é porque é dele, é ele que garante que eu seja e tu sejas, irmão, batizado no Espírito Santo. Amém? Ele é a garantia, ele é o fiador dessa promessa. Mas por que é que ainda alguns não são cheios? Eu encontro duas razões principais que eu gostaria que fossem banidas da nossa vida nesta noite. Que nós possamos bani-las. Que estas razões não nos acompanhem mais, se porventura é o caso da nossa vida. A primeira é falta de compreensão, falta de compreensão da necessidade de sermos cheios. Porque, infelizmente, há crentes, mesmo membros de uma igreja pentecostal, que ainda não perceberam, que ainda não compreenderam, que têm a necessidade de ser cheios. Julgam que a vida cristã pode passar sem isso. Claro que pode passar, meus irmãos, mas sem isso estaremos incompletos, sem isso não teremos poder, sem isso o plano de Deus não está a realizar-se na nossa vida, porque o plano de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito. Nós precisamos compreender que é uma necessidade. E Jesus fez com que os seus discípulos, ou procurou que os seus discípulos, compreendessem essa necessidade.
Que o Senhor nos ajude e que cada um de nós que está aqui nesta noite compreenda a necessidade que todos nós temos, que cada um tem, de sermos cheios do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Ficai ou fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que é que Jesus quis dizer com isto, irmãos? Quis mostrar aos discípulos que eles tinham que compreender que precisavam ser cheios. Ser cheio do Espírito Santo não é um luxo pentecostal. Deus não nos dá luxos. Deus dá-nos aquilo que nós precisamos receber da sua mão. Jesus disse mais: não saiam de Jerusalém, vejam, não saiam, mas esperem a promessa do Pai, da qual lhes falei. Jesus mostrou a necessidade. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender esta necessidade. Que os pastores possam compreender esta necessidade. E sabe porquê que eu digo que os pastores precisam compreender esta necessidade? Porque a liderança da igreja primitiva não só pregava o batismo no Espírito Santo, mas também ajudava os crentes a serem batizados no Espírito Santo. Vejam o que aconteceu em Samaria. A preocupação da liderança de Jerusalém era que aqueles crentes em Samaria que foram salvos e foram resgatados pelo sangue de Jesus não estavam completos ainda, precisavam desta experiência, e enviaram Pedro e João, que oraram por eles e os ajudaram, aleluia, e os crentes samaritanos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor não nos promete nada que nós não precisemos. Não podemos ficar ausentes ou abandonar esta necessidade. Temos que esperar confiadamente no cumprimento da promessa. Oh, meus irmãos, ou nós somos uma igreja pentecostal, ou apenas temos um rótulo, e os rótulos não têm valor. O que tem valor é o conteúdo. E Deus quer que nós sejamos homens e mulheres não de rótulo, mas de conteúdo. Cheios do Espírito Santo. A outra razão, a primeira vimos que é a falta de compreensão da necessidade. A segunda razão é a falta de interesse em buscar o enchimento prometido. Falta de interesse. E infelizmente, irmãos, eu constato que muitos crentes hoje, nas Assembleias de Deus, mostram, infelizmente, uma tremenda falta de interesse em serem batizados no Espírito Santo. E infelizmente também, deixai que vos diga, há muitos líderes que revelam uma grande falta de interesse em que os crentes sejam batizados no Espírito Santo. Mas, irmãos, nós temos que contrariar essa tendência. Amém? Nós temos que voltar, aleluia, a ter interesse em sermos cheios do Espírito Santo. Posso ouvir os irmãos darem glória a Jesus por isso? Voltar a ter interesse em buscar a promessa, em buscar o cumprimento da mesma na nossa vida. É verdade que para alguns a experiência pode ser repentina. Pode. Há pessoas que se convertem e no momento da sua conversão são cheios do Espírito Santo. Amém? Isso pode acontecer. Nós temos precedentes.
E a experiência ao longo da história da igreja mostra que isso pode ser uma realidade. Mas será sempre uma exceção. Porque a regra, irmãos, é que é preciso insistência e perseverança na oração. Porque o batismo com o Espírito Santo sempre se realiza, acontece num contexto de oração. E num contexto de oração, porquê? Porque é na oração que o crente demonstra diante de Deus que tem interesse e que acredita nessa promessa e mostra a Deus que precisa dessa promessa, que deseja essa promessa, aleluia! E Deus cumpre o desejo do coração do crente. O que aconteceu no Pentecostes? Estavam reunidos. E durante aquele tempo de espera, reunidos em oração. Mais tarde, como já vimos, depois de orarem, Deus derramou o seu Espírito sobre eles. A oração, e porquê? Porque a oração é uma maneira de falar com Deus, é uma maneira de suplicar a Deus, é uma maneira de mostrar a Deus que nós estamos desejando aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Porque orar não é obrigar a Deus a fazer, orar é concordar com o que Deus quer fazer na nossa vida. Como somos cheios. O que é que aconteceu no Pentecostes? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eu estou constatando que parece que há líderes hoje, cá dentro, eu não digo aqui, cá dentro, que têm vergonha de falar em línguas, que acham que falar em línguas é algo caricato, é algo, é emocionalismo, é um pouco disparatado em relação a um clima normal. Mas que ilusão, mas que mentira, irmãos. Falar línguas é a confirmação do batismo no Espírito Santo. Quando o crente é cheio, no mundo natural, há um exemplo que, muito simples, meus irmãos, eu peço desculpa do exemplo ser tão simples. Vocês já viram uma panela a ferver? Já. Oh. Faz barulho? Faz ou não faz? Faz barulho. Vocês já viram um vaso a ser cheio? Agora já não, mas lembram-se dos cântaros. Quando se enchia o cântaro, quando ele começava a ficar cheio, o barulho era outro, não era? Nós até, se estivéssemos assim distraídos, percebíamos que o cântaro estava a ser cheio, porque o barulho era outro. Meus irmãos, o enchimento traz barulho. E no ponto de vista espiritual, quando somos cheios, aleluia, nós temos que evidenciar esse enchimento, falando noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos. É uma concessão do Espírito. É uma dádiva do Espírito. É um milagre sobrenatural do Espírito. Aleluia. Onde o crente cheio do Espírito começa a falar as grandezas de Deus. Começa a louvá-lo. Aleluia. Amém. Numa linguagem que não aprendeu, numa linguagem que não conhece, mas ele sabe que está a orar bem. Os outros podem não saber, ele não sabe, mas Deus conhece, aleluia, e entende a nossa linguagem, porque é a linguagem do Espírito. É uma faculdade
concedida pelo Espírito Santo a todos os que são cheios e iniciam uma experiência de enchimento. Deixai que vos diga, irmãos, que alguns crentes, durante algum tempo do meu ministério, eu tive que combater esta tendência, porque havia uma tendência na Assembleia de Deus, de que o crente era batizado, não sei se ainda há, que o crente era batizado no Espírito Santo, falava línguas naquele dia, naquele momento e depois pronto. Mas não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. O falar em línguas não é algo apenas histórico para aquele momento, para aquele dia. Deve ser uma experiência contínua na vida do crente. E porquê? Porque o falar em línguas é uma maneira alternativa de orar a Deus. Eu posso orar tanto na minha língua, como posso orar noutras línguas, quando eu sou cheio do Espírito Santo. E não só é uma maneira alternativa de orar a Deus, é também uma maneira alternativa de cantar e louvar a Deus. Porque eu posso cantar na minha língua, mas eu também posso e canto noutras línguas, aleluia. Não compreendo o que estou cantando, mas eu sinto na minha alma que eu estou louvando de uma maneira diferente àquele Deus que me salvou e que merece o meu louvor e a minha adoração. Até acontece que muitas vezes estou orando em português, na minha língua, e os meus sentimentos de louvor, de gratidão a Deus, eu começo a encontrar uma dificuldade tremenda de encontrar palavras em português e não consigo. E de repente eu começo a falar noutras línguas. E aquela pressão sai porque eu compreendo que aquilo que eu não encontrava em português, eu consigo levar até ao trono de Deus numa linguagem do Espírito. Não a minha linguagem, porque o português não tem palavras. O português não tem palavras para traduzir o sentimento de gratidão e louvor da minha alma, mas a linguagem celestial pode levar até Deus, aleluia! Esse sentimento de gratidão e louvor por tudo aquilo que Ele é, aleluia! E tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E ao mesmo tempo, quando falamos noutras línguas, nós estamos a edificar-nos a nós mesmos. É uma maneira de edificar-nos a nós mesmos. Edificar significa construir, fortalecer. Quantas vezes eu vou aos pés de Jesus abatido e levanto-me fortalecido, porque na minha oração, aleluia, e no falar outras línguas, eu sinto uma renovação tremenda, amém, uma nova inspiração, uma nova força, uma nova coragem e uma nova disposição para servir a Deus. Eu lembro-me que uma vez preguei para a liderança no Brasil sobre a glossolalia, o falar em línguas na vida do obreiro. E disse o que estou a dizer aos irmãos. E um pastor disse, é verdade, irmão. O que trouxe consolação e força à minha alma foi que eu perdi o meu filho. Ele só tinha um filho. E o filho morreu de repente. Ele foi acometido de uma tristeza tremenda, o que é compreensível. Mas ele disse que quando orava, e orava em línguas, ele sentia uma consolação, uma força, aleluia. Uma restauração de coragem, de renovação espiritual. Meus irmãos, nós temos um Deus tremendo e maravilhoso. E nós temos destes dispositivos para cada um de nós, que são uma bênção.
E vou terminar, com certeza, para que é que nós precisamos ser cheios? Qual é a vantagem? Qual é o propósito? Quero dizer aos irmãos que nós não temos um Deus de acasos. O nosso Deus não é um Deus de acasos, é um Deus de propósitos. E se Ele promete, e se Ele deseja que sejamos cheios, é porque Ele tem um propósito com isso para a nossa vida. Os irmãos acreditam nisso? Os irmãos podem dar glória a Jesus por isso esta noite? Olha, o primeiro é para Deus cumprir o seu propósito em nós. Deus, ao desejar encher-nos do seu Espírito, Ele quer cumprir o seu propósito em nós. Porque nós encontramos no discurso, na mensagem de Pedro, no Pentecostes, dizendo, exaltado à direita de Deus, ele está a referir-se a Jesus, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai. É interessante isto. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E lá vem a promessa. Amém. Prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Porque, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência visível e audível. Quando o indivíduo é batizado com o Espírito Santo, pode-se ver e pode-se ouvir. Por isso Pedro disse, o que agora vocês veem e ouvem. Este é o propósito de Deus para todo o crente. A seguir à conversão, a seguir à salvação. Pois a promessa é para vocês. Amém. Irmão, a promessa é para ti. Dá glória, começa já a dar glória a Jesus por isso. Começa a louvar Jesus por isso. Começa a dizer, Senhor, a promessa é para mim. Eu lembro-me quando buscava o batismo com o Espírito Santo. Eu dizia, Senhor, a promessa é para mim. Amém. Eu quero esta promessa. Porque o batismo com o Espírito Santo também é uma confirmação da salvação. Ouviram? É uma confirmação da salvação. Será? É. Na casa de Cornélio, o que é que confirmou Pedro e os varões que foram com ele? O que é que confirmou que Cornélio tinha sido salvo? Por isso é que o batizaram. Porque eles não batizavam sem ser salvo. Ele foi batizado porque eles acreditaram que ele era salvo e a sua família. Porquê? Porque foram batizados no... E o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro-me quando buscava dizer, Senhor, eu sei que sou salvo, mas eu quero uma confirmação. E até orava de outra maneira. Mas isso já era uma questão pessoal. Batiza-me na igreja e num dia em que o pastor esteja. Isso eram razões pessoais. E Deus não só ouviu o genérico, como ouviu o particular. Amém. E num culto de terça-feira, quando me ajoelhei, o Senhor encheu-me do seu Espírito. E eu lembro-me de ouvir o pastor, ele veio, impôs as mãos sobre mim e disse, está a ser batizado. Eu disse, não, bem, não é? Glória a Jesus. Não precisava da confirmação dele, mas foi bom. Portanto, é para quê? É para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mas é também para nós cumprirmos o propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para nós. Irmão, Deus tem um propósito para ti. Assim como Deus tem um propósito para os seus discípulos.
Mas esse propósito, para se concretizar, passava pelo batismo no Espírito Santo. Esse propósito passava para eles serem cheios do Espírito Santo. O propósito para eles era serem testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, em Judeia, Samaria, até aos confins da terra, esse é o propósito. Mas o batismo com o Espírito Santo era necessário para que se concretizasse esse propósito na vida dos crentes, para que eles cumprissem o seu propósito, o propósito para o qual foram chamados por Deus. Irmão, Deus quando chamou tem um propósito para a tua vida, mas o propósito que Deus tem para a tua vida passa também pelo batismo com o Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito. Sermos testemunhas de Cristo no poder do Espírito, amém? Termos ousadia e coragem. Meus irmãos, nós precisamos. Se a igreja primitiva precisava de ousadia e coragem naquela altura, nós precisamos da mesma ousadia e da mesma coragem nos nossos dias. Estamos a ser perseguidos e a maior perseguição é a perseguição onde não há reação. Eu vou explicar. A maior perseguição é aquela onde o povo não reage. Porque houve um tempo no nosso país em que nós anunciávamos o Evangelho, as pessoas reagiam e nós íamos ao confronto. E muitas vezes, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, ganhávamos o confronto e as pessoas se convertiam. Mas agora não. Agora as pessoas reagem não no confronto, mas pela indiferença. E isso é terrível. Pela indiferença. É interessante. É a sua verdade. Eu tenho a minha. Não, eu não. Não, tá bom. Não, eu até acho interessante. Você está muito bem, mas eu tenho a minha. Não confrontam. Não dizem isso é mentira. Porque quando evangelizava e falava, as pessoas diziam isso é mentira. E eu provava pela Bíblia que era verdade. Foi assim que o meu pastor me levou a aceitar Jesus como Salvador. Quando ele pregou do púlpito, no culto onde eu estava, eu disse que este indivíduo é um mentiroso. Não pode ser, é mentira. E no fim do culto fui falar com ele e disse-lhe o que você disse é mentira. Ele disse, não é mentira, é verdade. Você quer ver? Você crê na Bíblia? E eu disse, creio, então veja lá. E eu rendi a minha vida a Jesus. Porque o confronto hoje é indiferença, irmãos. E só há uma maneira de nós vencermos a indiferença. É cheios do Espírito, na unção do Espírito. Aquilo que nós pregamos, as pessoas percebam que não é uma ideologia, mas é aquilo que é mesmo, o poder de Deus. Que toca os corações, que não leva apenas uma palavra, mas leva a algo que convence, algo que impacta. E meus irmãos, isso só é possível pelo enchimento do Espírito Santo, amém? E Deus quer encher-nos para cumprirmos isso mesmo, sermos testemunhas convincentes no meio de uma sociedade indiferente, porque a pior coisa para o Evangelho não é a perseguição, irmãos. A pior coisa para o Evangelho é a indiferença. E nós estamos a viver isso. E só há uma maneira de vencer a indiferença, é que aquilo que nós dizemos toca as pessoas. E só há uma maneira da nossa mensagem tocar os corações, é se ela for impregnada pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito. E para tal,
Nós precisamos ser cheios do Espírito. Ser cheios. Aleluia. Os irmãos podem dar glória a Jesus por isso esta noite. Os irmãos querem ficar de pé para termos os momentos de oração. Aleluia. Irmão, não pares, fica. Eu gostava que os irmãos ficassem, não pelo aquilo que eu preguei, mas ficassem empolgados pela palavra de Deus, para buscarem o Senhor. Aleluia. E nesta noite sermos cheios do Espírito, sermos renovados. Porque está aqui irmãos que talvez precisam ser cheios hoje, batizados, mas há outros que precisam ser renovados, aleluia. Experimentarem uma renovação do Espírito. Então vamos levantar nossas mãos para o céu, vamos orar, vamos buscar, aleluia. Irmão, dá glória a Jesus esta noite. Dá glória a Ele, diz Senhor, obrigado. Obrigado, dá graças a Deus. A fé dá graças antes de alcançar. Aleluia, já agradece, porque a fé antecipa o cumprimento da promessa. Dá glória a Ele, irmão, dá glória a Ele. Busca o Senhor, aleluia, de todo o teu coração. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, nós te louvamos, nós te damos ações de graças nesta noite, nós glorificamos o teu nome. Aleluia, nós te rendemos ações de graças.